Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, lá no comecinho da Bíblia, o livro dos inícios, Bereshit, o livro do princípio. Aleluia. No versículo 26, por gentileza, abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Se você estiver sem Bíblia, se chegue a um irmão que tem a Bíblia perto de você. Não precisa ter vergonha, pode fazer isso, isso é bom. Glória a Deus. Se você não tem uma Bíblia, é bom você conseguir uma, amém? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Aleluia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu li o 26 e o 27. Assim começou o plano de Deus executado no planeta Terra através de um casal, um homem e uma mulher, não apenas um homem e uma mulher, mas os dois primeiros. Deus estabelece o seu reino, o seu governo, manifesta o seu governo no mundo físico material, principalmente através de Adão e Eva. Isso é muito importante a gente começar falando sobre isso, porque hoje eu falarei hoje sobre autoridade restaurada, amém? Glória a Deus. E Deus precisa mesmo nos mostrar qual é o caminho. Quando Ele estava na origem de todas as coisas, antes do pecado, só quem havia pecado aqui até então era Satanás e 1/3 dos anjos, mas o homem não havia pecado. O reino de Deus, quando Deus estabeleceu o planeta Terra, organizou o planeta Terra, inclusive o jardim do Éden, Ele coloca um casal para governar não apenas o jardim, mas como nós lemos aqui, sobre toda a terra. Diga comigo, sobre toda a terra. Isso é autoridade. Para fazer isso precisa de autoridade, autorização e autoridade. Deus estava dando. Eles não eram um casal completamente, como que eu vou dizer assim, perdido, ingênuo. Eles tinham algo de Deus maravilhoso. E hoje eu quero ressaltar, dentre tantas coisas maravilhosas que Deus deu a Adão e Eva, a autoridade, para que eles pudessem governar a criação. Governo de Deus envolve autoridade, e Adão e Eva tinham. Mas o que acontece lá no Éden? Eles abrem mão da maior parte da sua autoridade, quando Eva primeiramente deu ouvidos à voz e ao conselho da serpente, e finalmente quando Adão confirmou a queda, porque se o homem não tivesse confirmado sendo o cabeça, talvez a história fosse diferente. Aliás, com certeza seria diferente, mas quando Eva chegou com a mensagem falsa da serpente, que contrariava a palavra de Deus, Adão confirmou a queda. E o que ele fez? Ele abriu espaço para que uma autoridade distorcida entrasse em cena. Foi quando a serpentezinha começou a receber poder, dado pelo homem e dado pela mulher. Porque você sabe que era apenas uma serpente. Era apenas uma serpente. Mas quando Adão abriu aquela grande brecha, a serpente teve lugar de governo aqui na terra. Por isso que a Bíblia fala de principados e potestades também do lado do mal. Existem principados e potestades do lado de Deus,
ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mas também existem principados e potestades malignos. Por quê? Porque tudo isso começou lá no jardim, quando Adão deu lugar à serpente. E aí então a autoridade que ele tinha, que era plena sobre a criação, ficou distorcida e defasada. O homem, se você olhar hoje, ainda consegue dominar, porque é tão forte a palavra de Deus, que nós temos domínio sobre diversos setores ainda, mas a nossa autoridade é distorcida, do ser humano caído, do ser humano que pecou, porque assim como Adão pecou, todos pecaram, diz a Bíblia lá em Romanos, diz a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, todos pecaram. Isaías também repete, e esse pecado nos afastou da glória de Deus e colocou impedimento. Então, aquilo que era pleno não é mais pleno. Ainda assim, você vê como é forte a palavra de Deus. O homem, mesmo pecador, domina o planeta Terra. Você já reparou isso? Ou vocês nunca repararam isso? O domínio não é bom, a gente está destruindo o planeta, tem tanta coisa acontecendo, não é verdade? Porque a nossa autoridade não está totalmente ligada ao Deus vivo. Então, queridos, lá no começo, as coisas foram estragadas. Mas ainda assim, a Bíblia vai dizer, abre comigo lá em Romanos, vai para o Novo Testamento, vamos viajar para frente agora. Lá em Romanos capítulo 13, o capítulo da autoridade. O capítulo que autoriza as autoridades humanas a agirem, dizendo que elas são de Deus. Diz assim, capítulo 13, versículo 1: toda alma esteja sujeita às autoridades, às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Olha só, isso aqui é muito sério, gente. Nós vivemos em um país onde a autoridade é desconsiderada, e a igreja também sofre com isso, viu? Então vai se ligando. Versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, se você fizer o bem, você não tem por que ter medo das autoridades. É isso que ele está dizendo. Versículo 4: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Não é à toa que traz a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Por isso que as autoridades humanas têm sim a força de castigo. É para punir aquele que faz o mal. Vai vendo aqui. Versículo 5: portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E aí a Bíblia fala para o cristão, para o crente, entrar dentro de si mesmo e ver onde é que está a sua consciência. Novamente. Por esta razão também pagais de tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. Imposto, né, gente? A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. A justiça de Deus é feita quando nós entendemos a autoridade. Amém? E esse é um problema terrível. Qual o problema? Quando nós não entendemos o princípio de autoridade. Por isso que eu comecei em Gênesis. Quem estabeleceu a primeira autoridade sobre a face da terra foi Deus, através de Adão e Eva. Eles respondiam diretamente ao seu Criador e tinham autoridade, e junto com a autoridade, poder para realizar as obras de Deus aqui na terra. Mesmo depois do pecado, a Bíblia está dizendo que toda autoridade é estabelecida por Deus, mesmo depois do pecado. Então é lógico, gente, que tem pessoas que chegam ao poder, aos poderes humanos aqui,
por caminhos escusos, por caminhos ruins, fazendo besteira, puxando o tapete dos outros. A maneira que chegou pode ser errada, porque o homem é pecador, mas quem dá autoridade de alcance para o homem é Deus. E aí o que o homem faz com isso, aí é outra pregação. Como a gente vê muito bem na área política do nosso país, as pessoas que estão presas naquela operação Lava Jato, usaram mal a sua autoridade, e aí estão como estão. E graças a Deus que a justiça está começando a funcionar melhor no nosso país, para que Romanos 13 seja mais adequado. Uma autoridade que pune quem faz o mal. Amém, gente? Vocês estão conseguindo entender? E a Bíblia está dizendo assim: você que é crente, eu estou parafraseando aqui, precisa obedecer às autoridades, precisa pagar os impostos, precisa honrar os seus compromissos, porque quem faz isso está agradando não aos homens, mas a Deus. Aleluia. Então existe isso no reino de Deus, mas o reino não é de Deus, ele não é espiritual, ele é espiritual, mas o reino de Deus é espiritual, ele responde ao que nós fazemos aqui na terra. O seu procedimento tem um reflexo na eternidade, o seu procedimento aqui na terra tem um reflexo poderoso no mundo espiritual. E por que eu estou falando sobre isso? Porque se Deus restaurar a nossa autoridade, conforme Ele quer restaurar, e Ele vai, irmãos, nós veremos uma igreja cheia de poder, mas não cheia de autoritarismo, não cheia de poder em si mesma, mas do poder de Deus. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho melhor. Aleluia. Se você puder abrir a Bíblia, em Tiago capítulo 1, você abre e segura. Lá para frente, você está em Romanos, vai para frente um pouquinho, ou vai para o final da Bíblia e volta, você acha Tiago mais rápido. É um livro pequeno. Uma carta. Por que a palavra de Deus? Porque todas as coisas precisam ser conferidas na palavra de Deus. Ela é sua bússola, amém? Aleluia. Então, enquanto você abre Tiago capítulo 1, eu queria te dizer o seguinte: existe também autoridade no mundo espiritual. Eu estou sendo um pouquinho redundante aqui, eu queria que você tivesse paciência. Existe autoridade também no mundo espiritual. E você pode se tornar uma autoridade no mundo espiritual. E isso é que é chique, tem lugar para nós lá. Eu falei que o que a gente faz aqui, reflete lá. Quando você ouve o Evangelho, a palavra de Deus, a boa notícia do céu, porque isso significa, o Evangelho é a boa notícia do céu, e você recebe de bom grado, com fé verdadeira, legítima, você nasce de novo pela palavra e pelo Espírito. O Evangelho de João capítulo 3 fala sobre isso, novo nascimento. Que novo nascimento é esse? É você voltar para a barriga da tua mãe e nascer de novo? Não, a Bíblia diz que a gente só vem para a terra uma vez. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Isso quer dizer que você só nasce uma vez. Hebreus 9, 27. E aí o que acontece? Você nasceu aqui, você tem a oportunidade em vida de crer no Evangelho. E quando você crê, você nasce de novo espiritualmente. E quando você nasce de novo pela palavra, que é a água de Deus, e pelo Espírito, que é o Espírito de Deus que dá vida à palavra, o que acontece? Você recebe uma patente de autoridade e imediatamente, agora, você se tornou um filho de Deus. Aleluia. Ué, pastor, mas eu não era, não? Não. Mas como assim? Você leu que quando Deus criou, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Pois bem, mas no pecado, a imagem e semelhança com o nosso Deus foi distorcida.
A nossa vida espiritual foi danificada fortemente, nós morremos espiritualmente, lá no Éden, junto com Adão. E a Bíblia afirma que junto com Adão todos pecaram. Então há uma morte espiritual, e aí aqueles que eram a imagem e semelhança de Deus, agora são criaturas estranhas, inimigos de Deus, e precisam passar por uma reconciliação, precisam passar por uma religação, sim, precisam passar por uma transformação, precisam passar até mesmo por um novo nascimento. João capítulo 3. E quando a pessoa nasce de novo, ela recebe não apenas um título, mas uma condição de autoridade: filho de Deus, herdeiro de Deus em potencial, amém? É como se fosse uma criança que nasceu agora. Você está aí com 30, 40 anos, de repente, até mais. Você creu em Jesus e se entregou legitimamente, se rendeu a Ele, a autoridade dEle. Não apenas a salvação dEle, mas a autoridade dEle. Você foi salvo e recebeu você mesmo uma nova autoridade. Você é agora um filho novinho de Deus, como se fosse uma criança espiritual. Por isso que Deus vai usar pessoas para te ajudar no caminho, para você se alimentar e você crescer até o ponto de se tornar um herdeiro. Mas você já é filho do Deus vivo. E aí eu chamei a isso um tipo de patente espiritual. Aleluia! Porque você é marcado pelo Espírito Santo, não apenas marcado, o Espírito Santo vem morar na sua vida. Então agora o que você faz, existe um respaldo do céu. Agora você está se parecendo novamente com o seu Pai do céu, porque agora você creu em Jesus, Ele entrou na sua vida. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. E qual que é a diferença que isso faz? Irmãos, a diferença é que agora as nossas ações têm uma representação. Deus confirma as nossas ações feitas em obediência e fé a Ele aqui na terra. Você agora é um ministro do Evangelho, da paz. Agora você é, me fugiu aqui a palavra, um embaixador, um representante legítimo da pátria celestial. Deus, Ele refez a conexão. Agora você não é mais dessa terra. Você nasceu aqui. Você tem uma família aqui. Você tem características daqui. Porém a sua origem não é aqui. Você foi religado com o seu Pai. Aleluia. E se essa transformação não ocorrer, não tem como a autoridade começar a ser restaurada. E Deus precisa de pessoas de autoridade. Ele precisa do Adão antes da queda. Jesus é chamado na Bíblia de segundo Adão. Na verdade, último Adão. Por que ele é o último Adão? Porque aquilo que Adão falhou, ele veio e não falhou, ele cumpriu. E ele pode tornar cada um de nós uma pessoa de autoridade, assim como foi Adão antes da queda. E as promessas vão além. As promessas vão além do que foi na origem. Deus nos leva à origem e nos leva além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Existem promessas poderosas, aquilo que está nos esperando, aquilo que nós também devemos esperar é maravilhoso. Aleluia. Por enquanto, a gente ainda está aqui em uma condição frágil. Mas nós vamos receber até mesmo um novo corpo glorificado. E vamos receber poderes que nós ainda não temos, mas nós teremos. Amém? Você sabia que Jesus tinha um corpo glorificado e Ele fazia algumas coisas diferentes com aquele corpo? Ao mesmo tempo que Ele conseguia sentar e comer com os discípulos, Ele podia desaparecer. E Ele não era um fantasma. Ele tinha um corpo, você podia tocar. Ele ressuscitou com um corpo, mas um corpo glorificado. Aleluia. Por enquanto nós estamos em um estado de fragilidade. Não é para a gente negar o nosso corpo. Não é para nós termos raiva do nosso corpo, porque isso também é pecado. É para você cuidar do templo do Espírito Santo. Ver bem o que está fazendo com ele. Veja bem o que você está fazendo com o seu corpo. Mas ele é frágil.
E veja bem, aí Deus coloca dentro desses vasos de barro, frágeis, Ele coloca a excelência do poder do Espírito Santo. E isso tem a ver com autoridade. Tiago capítulo 1, versículo 22, fala assim, sobre nós sermos praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Quantos encontraram isso aí na Bíblia? Só 30% da igreja encontrou. Está escrito aí, Tiago 1, 22. Não podemos ser apenas ouvintes. Nós precisamos nos tornar cumpridores da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, amém, pessoal? Isso tem a ver com autoridade. O que é que te autoriza a usar o nome de Jesus, a presença de Jesus com você? É a palavra de Deus. Você ouve e você pratica. Lá em Mateus capítulo 7, eu vou ler para você no versículo 24, diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, preste atenção, olha, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha só, a ponte que a Bíblia fez aqui. A palavra de Deus te dá autoridade. Quando? Quando você ouve e pratica, amém? E quando você ouve e pratica semelhantemente a Jesus, o que é que acontece? As pessoas vão te ouvir e falar assim, cara, tem poder disso daí que ele está falando. Faz diferença isso que ele disse agora. Irmãos, eu não sei se aconteceu, e vai acontecer na sua vida mais e mais, cada vez mais. Alguém te convida para fazer uma oração, alguém te convida para trazer uma palavra, fora daqui, lá na sua família, em um funeral, sempre falo do funeral, né? Em um momento que não parece igreja, mas alguém te convida para dar uma palavra, e você vem e traz um testemunho, canta um louvor, traz uma palavra, faz uma oração, e alguém vem depois e fala, puxa vida, que bonitas as suas palavras. Aí você vai dizer assim, olha, não são as minhas, glórias a Deus, porque é a palavra de Deus, amém? Você vai falar como quem tem autoridade, assim como o teu mestre. Então eles olhavam, e olha que os escribas, gente, os escribas e os fariseus eram muito considerados. Os escribas, eles detinham o poder, eles eram considerados, e de fato era essa a função deles, os intérpretes da lei, amém? Então, na nação de Israel, até hoje, a parte religiosa é muito forte, e eles eram muito considerados e respeitados, e era o povo mais excelente. Dentro do povo de Israel tinha um outro povo, e Jesus, e aí o pessoal estava dizendo assim, mas o que é que acontece quando Jesus ensina, quando ele abre a boca dele, ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Deus não quer que você tenha aí simplesmente muito conhecimento da palavra. Ele quer que você seja um praticante da palavra, para que quando você abrir a sua boca, Deus vai confirmar, amém? Ele vai confirmar você. Então às vezes você pode até abrir e não ser muito eloquente. Deus não manda que nós sejamos eloquentes, Ele manda que nós obedeçamos a palavra dEle e abramos a nossa boca, e Ele vai falar, aleluia. Abre a tua boca e eu a encherei. Não tenham medo quando vocês forem colocados diante das pessoas poderosas, eu vou falar através de vocês.
Glória a Deus, irmãos. Então, se você for um pequenino como eu, se você for uma pessoa que não tem às vezes a condição de abrir a sua boca e falar algo da parte de Deus, apenas confie e obedeça a palavra. Quando você abrir, Ele falará através de você, e aí está a autoridade que Ele precisa. Autoridade pela palavra. Fala comigo, autoridade pela palavra. E aí as suas construções espirituais não vão ruir jamais. Se você tiver a palavra de Deus como a sua base de vida prática, vida e prática, se você ama a palavra de Deus a ponto de praticá-la, não apenas de dizer com sua boca, a sua construção espiritual não vai ser derrubada, jamais. Os demônios podem vir fazer cara feia, porque é assim que eles são mesmo. Mas eles não vão conseguir derrubar. Eles não vão conseguir derrubar jamais. Aleluia. Agora abre comigo lá. Se você segurou em Tiago, eu não falei para você abrir em Mateus, mas se você volta para Tiago, por favor, capítulo 5. Aleluia. A autoridade sendo restaurada nesse lugar. Eu sei que a restauração da autoridade às vezes leva mais do que um culto. Tiago capítulo 5, versículo 14. Quem achou, diga amém. Olha só o contexto dessa passagem. Queria que você pensasse. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 15 novamente. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só que autoridade. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Autoridade. A autoridade do justo. Amém, queridos? Mas você viu quantas vezes a palavra oração aparece aí? Ore, 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 ore. Chama aquele outro, mas ele também ora, né? O contexto aqui é um contexto de contínua oração, amém? Quem são os presbíteros? São aqueles que têm mais experiência na fé. Então, na verdade, o que Deus está pedindo? Chame aqueles, sabe aqueles que são de confiança, de oração, chama essa galera. E eles vão ungir o enfermo, e o Senhor vai curar esse enfermo. Vida de oração traz autoridade, amém? Simples, né, irmãos? Palavra e oração. E Jesus diz: quem cumpre a palavra, quem obedece, a sua casa é firmada na rocha. E agora ele está dizendo através de Tiago, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está dizendo aqui através de Tiago: orem, orem. Oração aliada à fé. A oração da fé vai surtir efeito, porque aqueles que têm a autoridade, receberam o poder do sangue de Jesus e foram justificados por Cristo Jesus, esses são justos. Quando eles oram, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Que coisas? Uma oração egoísta? Não, quem entende de autoridade espiritual sabe que não pode ser egoísta. Mas quem é autoritário, não. O autoritário, ele é egoísta. E por isso que ele ora. E as coisas não acontecem. Irmãos, entendam aqui, não estou falando de uma oração mágica que nós vamos fazer o que a gente quiser e Deus é obrigado a me obedecer. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo o justo, o justificado por Jesus, humilde, porém com autoridade. Pessoa que tem vida de oração constante, vida de oração. Essa pessoa, quando ela ora, as coisas acontecem. De um jeito ou de outro.
Às vezes não vai ser do nosso jeito, mas os céus se movem quando tem um justo orando, porque é eficaz essa oração. É eficaz essa oração. É eficaz essa oração, especialmente nesse contexto aqui, sobre cura. Esse povo de oração, eles têm o costume de confessar uns aos outros. Eles têm o costume de orar uns pelos outros. Você entendeu o contexto aqui? Essa aqui era uma igreja viva, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que constantemente tinha reuniões de oração. Eles sabiam que eles não podiam fazer nada na força do seu próprio braço. E esse é um dos maiores problemas da igreja de hoje. Confunde a autoridade. Pensa que nós vamos fazer pela força do nosso braço. A igreja não precisa aparecer nesse sentido de, na sua própria força, fazer o seu nome grande, se impor sobre a sociedade, sobre os poderes do mundo. Não, a igreja precisa ir para os pés do Senhor e ser lançada por esse mesmo Senhor na autoridade do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. E é possível. Tudo aquilo que está na Bíblia significa que é possível. Tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Se você no meio dessa palavra quiser dar um glória a Deus, pode, tá bom? Aleluia. Eu vou ler um trecho de 1 Samuel capítulo 15. E é um texto precioso e ele é maior do que isso que eu vou ler, mas eu vou ler alguns versículos só para você entender a história de Saul. Quando a queda de Saul começou a acontecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 18 em diante. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Esse era o mandamento de Deus para o rei de Israel, o primeiro rei ungido de Israel. Saul precisava liderar o seu exército, o exército de Israel, para a aniquilação de um povo que já havia sido julgado por Deus, e por isso Deus deu a sentença de aniquilação. Só Deus pode fazer isso, amém, gente? Mas Ele pode, e Ele fez, especialmente ali no Antigo Testamento, quando as coisas estavam se formando para que o Messias viesse. Deus havia mandado aniquilar totalmente os amalequitas, inclusive seus animais, não ficar com seus despojos de guerra nenhum. Sabe a recompensa da guerra? Você vence um povo, você tem o que tomar, saquear daquele povo como direito da vitória. Deus falou: abra mão desse direito. Os amalequitas você só vai aniquilar, e não é para sobrar ninguém. Todas as vezes que Deus fala isso na Bíblia é porque este povo se levantaria e seria uma ameaça real contra Israel, que é a nação de onde nasceria o Messias. Amém, gente? Às vezes a gente não entende o Antigo Testamento. Por que Deus mandou aniquilar? Ele sabe do futuro, e Ele sabe do povo que se converte e do povo que não se converte. Amém, queridos? Assim como Ele já salvou uma nação inteira, Ele já condenou um povo inteiro também, porque Ele é Deus. A autoridade suprema vem de Deus. E Ele deu uma ordem direta de autoridade para Saul, e usou o profeta Samuel. A Bíblia diz que as palavras de Samuel eram tão fortes, tão cheias de autoridade, que elas todas eram cumpridas. Elas não caíam por terra, elas não ficavam pelo caminho, elas se cumpriam. E ele liberou uma palavra direta de Deus para o rei, porque o rei era o principal responsável de Israel agora. Você vai aniquilar. Vamos continuar, versículo 19. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel. Olha só a resposta dele. O profeta de Deus e juiz está dizendo: você foi contra Deus. Ele diz assim: antes eu dei ouvidos à voz do Senhor.
e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Então o profeta está dizendo para ele: você foi contra Deus, você discutiu com Deus. E ele está dizendo: não. Você sabe o que é isso, irmãos? Quem não entende de autoridade entra em lugar, entra no engano. Vocês estão entendendo isso? Queridos, por isso que eu acredito que essa palavra não é a palavra de uma noite apenas, mas que haja também assim uma centelha se acendendo, pelo menos no nosso coração, para nós entendermos que aquele que não sabe se submeter à autoridade, primeira de Deus, e em segundo lugar à autoridade humana, as autoridades constituídas, essa pessoa fatalmente vai cair no engano. Saul tinha convicção: o que eu fiz é de Deus, foi de Deus. O que eu fiz foi de Deus. Eu destruí os amalequitas, eu só trouxe o rei Agag comigo. Aí olha só, o versículo 21, e aí ele transfere um pouquinho da culpa também. Irmãos, quem não entende a autoridade, não se submete, não é humilde, sempre transfere para o outro aquilo que é sua responsabilidade. Preste atenção nisso que eu estou te falando aqui. E se você encontrar essa característica na sua vida, assim como se eu encontrar na minha, nós precisamos nos arrepender nessa noite. Olha só, versículo 21, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E é verdade, o povo tomou, mas ele não fez nada para impedir. Então eles queriam prestar um culto a Deus que Deus não havia pedido que fosse prestado. Irmãos, Deus quer receber aquilo que Ele quer receber, do jeito que Ele quer receber, amém? Então quando Ele fala, existe um culto, o culto da obediência. A autoridade vem através da obediência. E esse é um desafio para todos nós. Eu estou aqui como porta-voz, mas é um desafio. Primeiramente aqui para mim. Porém Samuel disse, versículo 22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Mas nós separamos o melhor, vamos fazer o maior culto, vai ter milhares de pessoas, todo mundo virá, vai ser tremendo. Mas eu não pedi, eu pedi obediência. Vocês estão entendendo, queridos? Nesse caso aqui, Deus não tinha pedido um ajuntamento, Ele pediu obediência na guerra, obediência na batalha, fidelidade, se mantenha na palavra. E o rei afrouxou as rédeas por ele mesmo, e afrouxou o comando dele sobre os seus liderados. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não foi um pecadinho qualquer, ele pecou contra a autoridade de Deus. Você viu o que eu li aqui? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E aí no versículo 23 diz assim, ó: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Meu Deus. E o porfiar, contender, disputar, é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu Deus do céu, mas ele não havia matado. Irmãos, às vezes Deus não confia a nós uma missão e a gente faz pela metade. A Bíblia não diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é o relaxado? Ele nunca cumpre na plenitude a palavra que foi dada a ele. Esse que é o negócio. E aí o que acontece? Saul, ele pecou sim, mas ele não foi um pecado moral, foi um pecado contra a autoridade de Deus. E aí sabe quem é que fez isso a primeira vez na história do universo? Foi Satanás. Quando Saul colocou
esse empenho no coração dele, porque ele tinha uma convicção. Você viu que o profeta confrontou, o profeta veio para cima dele e falou: você rejeitou o Senhor e a palavra do Senhor. Ele falou: não rejeitei não, porque ele já estava se achando mais do que rei. Agora ele era o herói de guerra, o grande herói que venceu os amalequitas. Por isso que ele trouxe o rei Agag, porque ele ia fazer o desfile público: olha só, o rei da nação inimiga que eu venci. Tanto é que depois Samuel tenta ir embora, ele fala: não, fica comigo pelo menos para chegar diante do povo, e a gente faz o culto solene. Veja bem, eles não estavam ouvindo a palavra de Deus. Quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é autoritária, mas não entende de autoridade, ela não ouve mais a voz do Senhor e a direção do Senhor. E mesmo assim ele foi oferecer e falou: Samuel, fica comigo, fica comigo. Samuel tentou sair, ele ainda rasgou as vestes dele. Samuel voltou para ele de novo e falou: assim também foi rasgado o teu reino de Israel. Repetiu a palavra de juízo, e mesmo assim ele falou: mas fica comigo pelo menos para diante do povo você mostrar que está tudo bem. Quando a gente não tem autoridade, a gente cobre a nossa vergonha, ou pelo menos tenta cobrir a nossa vergonha, com ações que convencem as pessoas, mas que não agradam o coração de Deus. E é assustador, irmãos, porque você vê que esse é o capítulo 15 de 1 Samuel. No capítulo 16, Deus já mandou o profeta Samuel à casa de Jessé para achar um homem segundo o seu coração, Davi. Mas Saul continua rei sobre Israel, ele continua batendo no peito e se comportando como rei. E olha que Deus virou para ele e falou assim: você não é mais. Mas ele afronta Deus. Quem não entende autoridade, afronta a autoridade. Irmãos, Deus estava errado? Deus erra? Deus não erra. Se você não entendeu o que está acontecendo, você pode até tentar descobrir, conversar com as pessoas. Às vezes no meio do caminho tem pessoas que erraram com você, porque as pessoas são humanas e erram, amém? Erram, as pessoas erram, mas Deus não erra. Então cuidado quando você se levanta contra a autoridade. Eu preciso cuidar do meu coração. Irmãos, o temor também precisa ser restaurado na igreja. Amém? Eu vou te dizer, a gente está com temor, o nosso nível de temor está lá embaixo. Não, pastor, é porque eu não sou religioso. Então eu entro nesse lugar, eu sei que Deus não habita em lugar feito pelas mãos dos homens, né? Então eu ajo de qualquer jeito. Aí começa o culto, a gente está... não sou contra riso e brincadeiras, não. Às vezes eu estou feliz da vida, dando risada aqui, né? Mas eu estou falando da falta de temor. A gente está de qualquer jeito, com o coração em qualquer lugar, prestando um cultinho qualquer ao Senhor, dizendo assim: na verdade é porque eu não sou religioso. Estamos escondendo uma irreverência dentro do nosso coração. Nós temos que recuperar o tempo, queridos, que quando a gente se para dedicar algo a Deus, a gente para e dedica de verdade, com plenitude a Deus. Aleluia. Para de deixar Jesus Espera aí, Jesus, que agora eu tenho que fazer um negócio aqui. Você já viu? Você deixa ele no telefone do lado de lá, e ele sempre fica de escanteio, como diz aquele teatro, como mostra aquele teatro. Jesus entra na minha casa, coloca ele na sala. Mas espera aí, Jesus, e ele sempre tem algo para resolver, e Jesus fica ali na sala. Não sei se vocês já viram esse teatro. É muito bom. A gente precisa de novo que o Senhor assuma o lugar, o primeiro lugar na nossa vida. Isso vai restaurar a nossa autoridade. Querido, sabe o que a gente está precisando para vencer as batalhas lá no trabalho, na faculdade? Precisamos de autoridade restaurada. O nosso problema não é que alguém aponte a mão e fale mal de nós. Nosso problema não é que alguém minta a respeito de você. O seu problema não é que você sofra um bullying porque você é cristão. Esse não é o seu problema. O teu problema é quando você não tem autoridade e testemunho. Porque se você tiver autoridade e testemunho, eles vão falar, mas eles vão se envergonhar, porque eles não têm do que te acusar. Você será Daniel no meio da Babilônia, aleluia.
Você será Noé no meio de um povo todo corrompido. E aí, para isso, é isso que Deus te chamou para ser. Quando Ele disse, sejam santos, eu estou separando vocês para uma missão. Não se engane, meu querido, quando Jesus te chamou, Ele te separou. Aleluia. Se você deu um jeito de se misturar, crente camaleão, 007, você se disfarçou para parecer um deles, mas você não consegue. O seu DNA foi alterado. Eu tenho essa notícia para você nessa noite, não adianta. Qual que é a sua área de atuação? Você vai brilhar nessa área. E brilhar, não me entenda mal, não quer dizer que tudo vai dar certo, mas você vai ser luz e lâmpada para as pessoas perto de você na sua área. Alguns vão realmente dar muito certo, mas é muito mais profundo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A pessoa irreverente, a pessoa que não entende autoridade, ela pode cair no ponto de se rebelar contra Deus. E aí não é uma mera desobediência, há uma iniquidade de desobediência que se tornou em rebelião. E aí como é que Deus olha? Ele não olha só, puxa vida, ele não me obedece jamais. Não, Ele olha e fala assim, é um feiticeiro, é um feiticeiro, é um feiticeiro. Não, pastor, eu não vou nesses negócios não. Cruz credo, né? A gente usa todos os amuletos evangélicos. Nossa, o palavreado evangélico, misericórdia. Não adianta palavreado, querido, adianta posicionamento, adianta entendimento e fé nesse Deus, e a autoridade vai sendo restaurada. E aí o que acontece? A gente para de oferecer aos céus feitiçaria, e a gente começa a oferecer verdadeira adoração, e a autoridade é restaurada. Porque aonde a adoração ao Deus vivo é realmente emitida, Deus restaura o seu governo. Olha para Israel, olha para Davi, o próximo rei segundo o coração de Deus depois de Saul. Através da adoração e também da intercessão, adoração e intercessão, o governo de Deus se estabeleceu. O maior capítulo do governo de Deus sobre a nação de Israel se deu quando o Deus verdadeiro foi adorado, e a intercessão foi dirigida a Ele. Vamos parar de lançar feitiçaria a Deus através da nossa rebelião e desobediência. Aleluia. Glória a Deus. Então, quais são as características? Alex, pode abaixar um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Eu vou melhorar a posição do microfone. Quais são as características de quem resiste às autoridades? Eu já falei várias aqui, mas eu queria que você abrisse seu coração. Eu também vou abrir o meu. A pessoa não consegue se relacionar adequadamente com Deus e com o próximo. Sempre dá BO e problema, irmãos, porque ela não consegue enxergar o papel do outro. Veja bem, autoridade não é você estar por cima dos outros. Autoridade é você saber quem você é no reino e quem Ele é no reino. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É bom ou não é bom? É maravilhoso. Se tem um anjo e Deus te dá o discernimento, você reconhece pelo menos um nível do poder daquele anjo, a patente daquele anjo. Você não adora um anjo, porque você entende o papel dele. Aleluia! Você está me entendendo, querido? A autoridade a ser adorada é apenas a de Deus, apenas o Deus que tem essa autoridade. Amém? Mas aí quando a gente não entende isso, a gente tem uma característica: o nosso relacionamento com Deus fica defasado, e o nosso relacionamento com os irmãos e com as pessoas que não são ainda de Deus, nosso relacionamento fica horrível. Aí o crente, ele não consegue dar testemunho onde ele trabalha, porque ele fala o quê? Eu sou filho do rei do universo, e chega lá e pisa em cima do chefe dele. Mas a Bíblia está dizendo, você tem que se submeter. Você está entendendo? Simples assim. Poxa, pastor, mas e quando ele é injusto? Querido, você vai manter o teu testemunho de crente e vai obedecer. Você só não vai obedecer aquilo que for contrário à palavra de Deus. Por isso que tem que conhecer a Bíblia, gente. Amém? Se a gente não conhece, como é que eu vou saber quando que eu estou livre de obedecer? Se o governo me diz, proibido está você comprar uma Bíblia e ler uma Bíblia, eu não vou obedecer.
Não é verdade? Muitos países comunistas estabeleceram isso, proibição da palavra de Deus. Você sabia disso? E a gente, lógico que não ia obedecer um negócio desse. Mas veja bem, irmãos, a gente às vezes está desonrando as autoridades. Porque a gente não entende que no relacionamento eu preciso saber qual é o meu lugar. E sabe qual que é o nosso lugar? Eu vou te dizer. Aqui na Atos a gente tem um exercício disso muito grande. Porque nós temos uma equipe de pastores. O pastor Dinho e a pastora Ana, eles não pastoreiam o ministério sozinhos. Eles delegam bastante. Então, a autoridade aqui, ela é compartilhada, aleluia. E é bom. Aí, quando eu venho no culto de quarta-feira, que está debaixo do Luzineu, debaixo da pastora Janete, o que é que eu faço? Eu me submeto à autoridade local daquele dia. Amém, gente? Vocês estão entendendo? E aí o que Deus faz comigo? Deus me abençoa, porque eu entendi quem eles são, para que é que Deus os levantou, amém? É simples. Aí Deus vai te usar e te levanta, e você vai numa igreja lá no Paraguai, aleluia. Né, pastor? Vamos colocar o Paraguai no meio desse negócio. Eu sabia, pastor não perde. E aí ele te levanta e você se prepara. E Deus te dá uma palavra. Aí você chega lá, você não entende nada, não procura saber, não sabe como Deus opera lá através da vida dos pastores. Você chega por cima. Pastor, o negócio é o seguinte. Irmão, você vai tomar uma tonga dos demônios que você vai sair torto. Como é que você chega? Você se submete à liderança que Deus estabeleceu no local. Amém? Posso ouvir um amém, igreja do Senhor? Poxa, pastor, mas esse meu pecado não foi igual ao de Saul. É muito pesado. Tudo bem, eu dei o exemplo máximo. Mas pegue nas coisas pequenas da sua vida. Eu preciso pegar na minha. Amém, queridos? Quem não entende autoridade, se ele chega num lugar que tem alguém trabalhando na limpeza, e ele colocou a plaquinha, o chão está molhado, cuidado, você pode escorregar, mas ele acha que ele é o rei do pedaço, e ele pode andar, né? Ele ignora que aquela pessoa tem aquela função, e ele tem que respeitar aquilo, e passa, o que acontece? Tombo. Entendeu aqui a figurazinha que eu usei? A figurinha. A gente precisa respeitar todas as autoridades. Quando você fizer mais isso, quando eu fizer mais isso, quando nós fizermos isso, a autoridade da igreja vai ser diferenciada na igreja, aqui em Campo Grande. Aleluia. E Deus, por que Ele está falando disso na base? Porque Ele quer nos lançar longe, irmãos. Ele quer nos usar em lugares que a gente nem imagina. Aleluia. Em línguas que você não falava antes. Ele quer te usar lá, nessa nação. E quer que seja algo bonito, mas para isso você precisa estar revestido debaixo de autoridade. Quando você se submete a uma autoridade humana, lá em cima a autoridade suprema é Deus, que está sobre você. Inclusive eu ia pedir no começo, pastor, e perdi a janelinha, né, para você orar por mim, porque essa palavra era essencial, em primeiro lugar, eu ter pedido a tua oração, né? E a gente precisa aprender esse caminho. Problemas constantes com os pais. Quando tem problema de autoridade, querido, tem problema com os pais. Pode saber. Você quer ver um medidor, um termômetro forte? Ah, pastor, mas você não conhece meu pai? Pode dar desculpa que for, meu querido. Se você for um servo, você vai saber baixar a cabeça e respeitá-lo como tal. Se ele estiver errado, depois você vem com mansidão e conversa de baixo para cima, porque ele continua sendo seu pai. Aleluia. Ah, mas eu já sou ungido, eu sou profeta do... Irmão, não tem isso não. Você pode ser o maior profeta na face da terra. A autoridade de Deus não infringe. Amém, queridos? E tem, isso que eu estou falando, sabia que é super estranho para o ouvido de algumas pessoas? É super estranho. Porque a pessoa fala, não, peraí, o meu ministério vem primeiro. Não, peraí, o meu chamado vem primeiro. Peraí,
isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Isso não é autoridade. Outras características: problemas no casamento, confusão no entendimento do papel de cada um. O homem pensa que para ser autoridade dentro de casa, ele tem que ser, cara, o leão que come as presas, entendeu? Ele tem que gritar mais alto que todo mundo, ele tem que pisar, ele tem que fazer acontecer, ele tem que dar o sinal dele, ele tem que demarcar território. Não, querido. É para você se entregar até a morte pela sua família, é diferente. É para servir até a morte. Você vai ter direção quando você tiver a autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para dar direção na sua casa. E direção é para quem? Para os outros verem? Direção é para você ter e dar para a tua família. Amém, queridos? Se alguém vê, glória a Deus que viu. Se alguém não vê e fica te julgando, deixa julgar. Você está com o coração limpo e testemunho diante de Deus. Uma outra característica: insubmissão aos pastores locais. Se você não congrega em uma igreja local, então você está contrariando a palavra de Deus. E aí o que acontece? Você não vai ser tratado. E o que acontece? A autoridade não está sobre a sua vida. Deus pode até te usar, mas não quer dizer que você está em comunhão com Ele. Insubmissão aos pastores locais. E aí o que é, pastor? Como é que funciona isso? Você sabe que Hebreus capítulo 13 fala sobre um pastoreio que ninguém quer ter. Nem eu, nem o pastor Carlos, nem o pastor Alice, nem o pastor Plínio. Ninguém quer ter esse pastoreio. Que você fica gemendo, sofrendo por causa daquela ovelha que não obedece nunca. Não sei se os pastores se identificam. Não tem às vezes um negócio assim? Às vezes tem, irmãos. Puxa, o irmão é tão cabeça dura, né? Tem gente que às vezes está crescendo, é infantil, tudo bem, a gente entende. Mas tem aquele que já faz tempo, irmão. Já está com barba na cara, irmão. Já cresceu e continua. E aí o que acontece? A gente presta contas diante de Deus a respeito da vida daquela pessoa, que Hebreus diz. E a gente fica gemendo. Você lembra da pessoa, já dá uma dor no coração. E não é uma dor assim, só porque eu estou intercedendo, não. A gente sabe que o caminho vai dar ruim, irmão. Vai dar errado. Mas o cabeça dura, a cabecinha dura, né? Submissão aos pastores locais é muito importante para você entender a autoridade. Isso não quer dizer que você não pode nunca dar sua opinião. Você pode, querido, mas aprenda a fazer isso. Eu não posso chegar no meu pastor de qualquer jeito. Às vezes eu falo até alto, tal. Mas aí é como se ele fosse meu pai. Aí já é um nível de intimidade. Daí a gente, às vezes até a maneira de proceder. Mas lá dentro de mim precisa ter temor, precisa ter respeito. Amém, queridos? Isso precisa ser recuperado na igreja. Meu Deus, precisa ser recuperado. Inclusive dos filhos com os pais, né? Autoritarismo substituindo a autoridade legítima, poder humano no lugar do poder de Deus. A pessoa tem outra característica, ela tem um discurso afiado, mas tem poucos frutos do Espírito Santo. É um discurso religioso afiadíssimo, mas não dá fruto. Todo mundo sabe que ele não dá fruto, que ele não se controla, que ele não é, que ele não faz, não acontece. Mas ele fala de Deus e tudo, põe o nome de Jesus e tal. Discurso afiado, mas não dá fruto do Espírito Santo. Quem não entende a autoridade passa por isso. Suas orações são tendenciosas e egoístas, logo elas não são atendidas. Isso também é uma característica que eu já falei no começo da pregação. Vive em aflição, padece pelos motivos errados, não sofre por causa de Cristo, mas por causa de si mesmo. Queria te convidar a levantar um pouquinho. Ai, meu Deus, para quem que é essa palavra? É para mim, irmãos. Eu levanto a minha voz aqui porque é uma das coisas que Deus me chamou para fazer. A proclamação. Mas uma das coisas que eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, eu não vou me colocar no lugar de juiz. Eu não vou me assentar na cadeira. Quem se assenta em um alto sublime trono é o Senhor. Mas eu vou lançar essa palavra quando o pastor me convidou para trazê-la.
Eu falei, pastor, uma palavra me ocorreu aqui: autoridade. Então eu acho que eu tenho sim uma palavra. Aí eu comecei a cavucar e começou a vir. Ela é simples, mas obedecer a palavra de Deus não é complicado. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Se elas não infringem a Bíblia, nós temos que obedecer. Amém, queridos? Então eu queria te convidar a ter um momento de meditação nessa palavra. E aí você põe teu coração no lugar. Eu vou colocar o meu também. Se você quiser fechar seus olhos, eu não sei. Se você quiser abraçar seu pai, se você quiser pedir perdão para alguém. Se você quiser, primeiramente, irmãos, a Bíblia diz: chega diante de Deus. Chegue-se diante de Deus e confesse. A confissão vai gerar autoridade, vai recuperar a grande parcela da autoridade perdida. Porque Jesus, o nosso maior exemplo, não veio para ser servido, mas para servir. Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Por quê? Porque ele ia conquistar de volta a autoridade perdida. Por que somente Ele tem poder para salvar? Porque Ele foi para a cruz conquistar essa autoridade. Então coloque teu coração. Não existe nada melhor, nada mais satisfaz a minha alma do que reconhecer o Senhor. Isso, entre nesse lugar. Entre nesse lugar, é de deleite. Às vezes dói para entrar, porque a nossa alma peleja contra Deus. Ela fica porfiando, discutindo com o Senhor. Mas agora você vai dobrar sua alma e dizer assim: vai para debaixo do Espírito Santo agora. Eu quero, Senhor, encontrar esse lugar bem claro, bem nítido, Deus. Perdoa-me todas as vezes que eu olhei com visão turva, Senhor, e levantei os meus olhos altivamente e estendi o meu dedo para acusar, achando que era dono da razão. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer um caminho de baixo para cima. O Senhor quer um caminho de humilhação, um caminho de quebrantamento. Esses são os verdadeiros servos reconhecidos. O nosso reconhecimento é esse. Assim como o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, nós temos a Deus na nossa vida, mas a gente não usa disso para abuso de autoridade. Nós usamos isso para dizer assim: eis-me aqui, em que posso te servir. Enquanto nós reconhecemos a autoridade de Jesus, dizendo onde está nosso prazer, pensa um pouquinho mais nisso. Usa um pouquinho mais de tempo, se você puder. Nós temos tempo, ainda está cedo aqui neste culto. Usa esse momento para Deus te ministrar.